Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos no 7º dia deste propósito e hoje nós iremos ler Mateus, capítulo de número 7. Eu quero orar juntamente com você para iniciarmos essa leitura. Pai, neste momento queremos apresentar diante de Ti, Senhor, este propósito, o 7º dia, Pai, de leitura da Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo venha nos dar entendimento, clareza, sabedoria, e que possamos, ó Pai, aplicar tudo aquilo que nós temos aprendido ao longo desses dias. Em nome de Jesus, amém. Mateus, capítulo de número 7, continuação do Sermão da Montanha, o hábito de julgar os outros. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha
Assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Bom, vamos lá então para alguns comentários aqui acerca do texto que acabamos de ler. O texto "Não julgueis para que não sejais julgados" é um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, mas que infelizmente é interpretado de forma parcial e errônea. Porque o que Jesus está dizendo aqui, ele está condenando o julgamento não segundo a reta justiça de Deus. É o julgamento hipócrita. Ele diz, é como você olhar para um cisco no olho do irmão, tendo uma trave no teu olho. Isso é o tipo de julgamento hipócrita. É eu requerer um padrão maior do que aquele que eu estou disponível para viver, para aplicar na minha vida. É eu exigir do outro um padrão muito maior do que eu estou disposto a viver. E é justamente esse tipo de julgamento que o Senhor condena. Agora, o que não significa esse texto? Não significa que nós não devemos julgar uns aos outros segundo a reta justiça de Deus. É isso que o Senhor quer de nós. O que o Senhor não quer? Julgamento hipócrita. O que Ele quer? Julgamento segundo a reta justiça dele mesmo. Que nós venhamos ser sinceros uns com os outros. Em seguida, o Senhor começa a dizer sobre a bondade de Deus. E aqui, nesses versos, do 7 ao 12, é algo que chama muita atenção. Porque mostra que a vontade de Deus é nos abençoar. Mostra que a vontade de Deus, assim como um pai deseja dar boas coisas aos vossos filhos, ele diz, quanto mais vosso Pai que está nos céus. Ele fala, se vocês, sendo maus, ou seja, ele está classificando nós seres humanos, devido à queda, devido ao pecado, devido a essa natureza pecaminosa, todos nós somos considerados maus. Ainda assim, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. E ele diz, quanto mais vosso Pai que está no céu. Ele diz, qual é o pai que um filho pedindo pão, o pai vai entregar uma pedra? Ou o filho pedindo um peixe e ele vai entregar uma serpente? Então, pede e dar-se-vos-á. Busque e encontrarás. Bata e lhe será aberto. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate lhe será aberto. Oh, glória a Deus. Que maravilha, irmãos, que você possa sentir essa mesma graça que eu estou sentindo aqui agora, a presença de Deus. No versículo 13, melhor dizendo, é algo que nos confronta. É uma verdade acerca do reino de Deus. Deixa claro, irmãos, que com Deus não existe meio termo. Com Deus, ou você é ou você não é. Ele diz, há apenas dois caminhos. Não existem vários caminhos que levam a Deus. Existem um caminho que é Jesus e o outro caminho sem Jesus. Jesus fala sobre dois caminhos onde ele
cita que o caminho que conduz até ele, até a salvação, é um caminho estreito, a porta é estreita, o caminho é apertado, mas o caminho largo de facilidades, de uma vida leviana, uma vida baseada somente em seus prazeres, em suas vontades, é o caminho que conduz à perdição. E ele diz, infelizmente, muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Que você que está me ouvindo possa tomar uma decisão e escolher em qual caminho você quer estar. Porque uma coisa é certa, irmãos. Uma coisa é certa. Nós ou estamos andando no caminho largo, espaçoso, ou estamos andando no caminho apertado, mas com dificuldades, com renúncia, mas que conduz à salvação, que conduz ao reino de Deus. Por fim, o Senhor fala acerca dos falsos profetas. Ele diz que nós conheceremos eles pelos frutos, para saber quem é verdadeiro e quem não é. A pessoa que você deve observar os frutos. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Porque uma árvore boa não pode dar frutos ruins, assim como uma árvore ruim não pode dar frutos bons. E aqui eu chamo a sua atenção para nós encerrarmos, porque esse texto ele me impactou lá atrás e continua ainda hoje. Eu continuo sendo impactado por esse texto. Porque nós vemos, irmãos, muitas pessoas brincando com Deus dentro da casa de Deus, dentro da igreja, dizendo ser crente, dizendo ser de Cristo, dizendo ser de Jesus, sendo cristão, mas estão, quando a gente vai olhar o caráter da pessoa, quando a gente vai olhar, existe uma vida, e não estou falando de pequenas coisas, mas sim de uma vida devassa, uma vida completamente oposta à palavra de Deus, à vontade de Deus. E aqui o Senhor deixa claro que haverá muitas pessoas vivendo uma vida ativa dentro da igreja, pregando, expulsando demônios, curando os enfermos, mas que naquele grande dia, ouvirá do Senhor: apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. É muito forte isso aqui. É muito forte. E é por isso que aqui o Senhor deixa claro: nem todo aquele que me chama de Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Glória a Deus. Sobre os dois alicerces, o Senhor começa a dizer, então, há dois tipos de pessoas. Perceba que há uma dualidade do começo, ao longo desse capítulo, ao longo de Mateus 7, há sempre uma comparação, uma apresentação. Primeiro ele fala sobre aquele que julga os outros. Ele fala sobre aquele que existem dois caminhos: o caminho que conduz à perdição, o caminho que conduz à salvação, frutos, árvore boa, árvore ruim, sobre aqueles que aparentam ser do Senhor, vivem como uma praia, mas de fato não são. Então ele fala onde está o cerne da questão, o núcleo de tudo está na fundação. Como ou em quem essa pessoa está sendo fundamentada, está sendo fundada, o seu alicerce.
fala sobre aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Edificar a casa sobre a rocha aqui é uma referência direta ao próprio Cristo. Edificar a sua casa sobre a rocha é estar firmado nas palavras do Senhor Jesus, é obedecer. Ele disse: aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, eu comparo a um homem que construiu a sua casa sobre a areia. Agora, aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, eu considero como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. A tempestade, irmãos, ela vem para todos nós. A tempestade, o dia mau, vem tanto para aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, como para aquele que construiu sobre a areia. A questão é suportar, permanecer de pé quando essa tempestade passar. Quando ela chegar, a pergunta não é se ela vai chegar, mas quando ela vai chegar, porque ela vai chegar. A tempestade vem, os dias maus vêm, e aí é onde Deus separa realmente os que construíram a sua casa sobre a rocha e os que construíram sobre a areia. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, que essa palavra possa entrar no seu coração de uma maneira poderosa e possa avivar você, sua família, e que nós sejamos como aquele que construiu a casa sobre a rocha, sobre aquele que escuta a palavra e pratica. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa cada um dos teus filhos que estão participando desse propósito, desse projeto. Guarda cada um deles, Senhor. Nos ajuda, Pai, a ouvir a Tua palavra e praticar, Senhor. A não ser somente ouvinte, mas praticante da Tua palavra. Meu Deus, a ser como um homem prudente que construiu a nossa casa sobre a rocha. Que a nossa família esteja fundamentada em Cristo Jesus. E o Teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Deus abençoe sua casa, sua família. Em nome de Jesus. Amém.